pensa que acabou? Não. Agora é que são elas chegado. Agora é que são elas. Agora é que um monte de cara aparece. Do nada, um monte de fio, uma porrada de coloração. Você olha para um chicote, você fala, meu Deus do céu, que emaranhado de fio. Calma, chegar. Tudo vai ficar tão claro para você, que você vai entender tão fácil. Que você fala, puta, como é que eu não pensei nisso antes? Depois das proteções que a gente citou sobre o fusível principal e os fusíveis de baixa amperagem, ok? Toda essa energia, ela vai para cá, para a cabeça do chicote, onde existem todos os outros conectores, todos os terminais de comando, ok? Só que uma coisa importante que eu preciso dizer para você é que existem pequenos detalhes importantíssimos para você. Olha, você está vendo essas borrachinhas aqui, ó? Essa borracha, tá vendo? Você vai perceber também que o berço do relé é de borracha. Você está vendo que o relé está sobre um berço de borracha? São porque esses pontos onde existem os fusíveis são pontos onde podem acontecer possíveis curtos-circuitos. Inclusive os fusíveis são presos em uma base de baquenite, tá vendo? O baquenite é um isolante. O berço do relé e a placa onde contém os fusíveis têm que estar completamente ilhados da massa da motocicleta. Vocês se lembram que eu disse para vocês que a maior energia, a fonte de energia da motocicleta é a massa dela, ou seja, é o quadro da motocicleta? Pois bem, os pontos onde podem haver grandes curtos-circuitos, interrupções de energia ou conduções de energia, atracamentos de energia, eles são isolados da motocicleta. Inclusive essa parte aqui onde fica atrás, onde fica o globo do farol, não sei se vocês já perceberam aí na sua motocicleta, vem ver aqui, olha. Existe um isolante de borracha aqui e existe um isolante de borracha aqui dentro desse tubo aqui. Ou seja, esta orelha de farol também não está conectada à motocicleta, ok? São pontos onde a possível concentração, a possível curto-circuito ou conectores, concentração de transferências de energia, conectores elétricos, podem acontecer curtos-circuitos. Então esse curto-circuito não pode participar da maior massa da motocicleta, que é o quadro do motor, e o quadro da moto e o motor da moto, ok? Dito isso, depois de todas as proteções, porque os japoneses foram inteligentes, as proteções foram logo no início do circuito, não foi no final do circuito, foi no início do circuito. Depois que os japoneses protegeram todos os seus consumidores de possíveis curtos-circuitos ou hipertensão, eles vieram para cá, passaram por todo esse tubo, vieram para cá, e está aqui para alimentar a maior parte da galera, toda essa galera aqui, ok? Então a gente vai ver aí no seu globo de farol, esse é um chicote completo, tá vendo? Da parte que fica dentro do seu farol. A gente tem em vermelho, na coloração código vermelho, é o punho de partida. O punho de luz é o que está na sua mão esquerda, ok? O painel, isso aqui vai alimentar o painel, esse conector vai direto para o painel. O comutador da chave, é onde ele vai ligado lá direto no comutador da chave. E
iluminações. Aqui a gente tem o negativo sozinho, verde sozinho. Este negativo é o negativo para alimentar diretamente somente o farol, ok? Você não pode juntar o farol com seta e tudo mais, porque a amperagem do farol é muito alta. Então você vai alimentar o farol com este fio aqui, ok? Aí vem o negativo das lanternas. Negativo das lanternas, que é seta traseira direita, seta traseira esquerda. Você pode juntar todos aqui, não importa a posição que você colocar aqui. O positivo das setas. Tudo que é lado esquerdo é laranja, tudo que é lado direito é azul, até mesmo aqui atrás, ó. Até mesmo aqui atrás, ó. Das setas traseiras, lado direito é azul, lado esquerdo é laranja, ok? Se você quiser ligar a seta esquerda e seta direita, beleza? Joia. Bora pra cá. O marrom, este marrom aqui é o da lanterna, certo? Em algumas motos você verá uma via de fios que vem para cá na coloração cinza. Nesse caso desta motocicleta, essa coloração cinza aqui veio parar aqui, desse lado, que é para o pisca-alerta. Ok? Ele vai alimentar a subida do relé de seta para ambos os lados, tanto direita como esquerda. Então, o relé da pisca, o botão do pisca vem um fio cinza, um fio azul e um fio laranja. Esse fio cinza é o que fará os dois lados da seta funcionar, porque o botão de pisca-alerta nada mais é do que uma seta, só que sem direcionamento. É uma seta, as duas iluminações, então vai piscar as quatro e mais o painel de uma vez só, ok? E a buzina, conector da buzina. O conector da buzina é uma coisa interessante. Você sabia que a sua buzina, na hora que você aperta o botão da buzina, ela não pulsa o positivo? Ou seja, a sua buzina não funciona porque quando você apertar o botão vai positivo para ela. Ela funciona porque quando você aperta o botão, a buzina recebe negativo. Então você vai observar aqui na sua moto que se você colocar o cordão de luz e um desses dois aqui, ó, normalmente é esse aqui, ó, que não está marcado com verde. Se você colocar aqui, ó, você verá que vai ter energia aqui, vai ter positivo aqui. E você verá que um desses fios aqui, ele não dá nem positivo, nem negativo e nem continuidade. É o fio mais diferente de todo o chicoteamento, é o fio da buzina. Porque é o único fio que ele não tem negativo e que ele não tem positivo. Ele só terá negativo quando você apertar o botão da buzina. Na hora que você aperta o botão da buzina, aí sim o circuito da buzina recebe o negativo e positivo, ou seja, corrente elétrica e bip, buzina. Certo? Joia. Aqui é onde você está aí agora com a sua cabeça fervendo e você não consegue nem dormir à noite. Porque normalmente, aqui tá bonitinho, tá vendo? Eu já separei, tá tudo isolado, mas normalmente tá assim, ó. Essa podreira aqui, ó. Essa bagaça que você olha, é fio manando para todo lado e você não sabe o que é o que. Calma, relaxa. A primeira coisa que você vai fazer é um isolamento correto, limpar os fios com thinner, para que você enxergue o código de cores, tá vendo? Aqui eu tô enxergando todo mundo aqui, ó, tá vendo? E tá todo mundo isolado e separado direitinho aqui, tá vendo? A partir daí você ganha um norte, a partir daí você consegue fazer com que você entenda a situação. Diferentemente disso aqui, isso aqui, olha, você não consegue entender bulhufas nenhuma, ok? Então tá. Você vai transformar em veias, tá vendo? O chicote completo chega aqui, você vai transformar as veias. A veia
do punho de partida, a veia do punho de luz, a veia do comutador, do painel. Normalmente aqui vai um guarda-pó, tá vendo? Aqui vai um guarda-pózinho aqui assim, então todos esses fios estão presos dentro de um guarda-pó e o da buzina, ok? Joia, então vamos separar aqui agora e vamos falar o que é o que aqui. Então eu vou começar pelo principal, esse é o cara principal. Você pode perceber que há uma transformação no chicote entre a 400 e a 450. Na 400, os conectores são todos eles assim, olha. Todos eles dessa forma. Mas da 450, então os chicoteamentos ficaram mais compactos, ficaram desta forma aqui. Ok? Não é nem melhor nem pior. É que a capacidade de condução elétrica desse tipo de conector é maior. Só que ele ocupa muito espaço. Ok? Então reduziram a capacidade de condução, mas não chegou a afetar o pleno funcionamento do sistema elétrico. Voltando a falar aqui, que esse é o cara principal, é onde vai o comutador da chave aqui. Comutador. Comutador nada mais é do que uma conexão mecânica, uma conexão eletromecânica. Uma quantidade de fios, 5 fios. Outra quantidade de fios, 5 fios. Assim, eles estão desconectados. Assim, estão conectados. Ou seja, assim, são 10 fios aleatórios. Assim, são 5 fios conectados. É exatamente isso que acontece aqui dentro. Você faz com que metade dos fios se conecte com a outra metade dos fios. É simples assim. Pô, Herbert, mas aqui está sobrando um. Um deles aqui é negativo, ok? Eu dei o exemplo de 5, porque assim meu irmão fica mais fácil. Mas na verdade lá dentro são 4, ok? Então lá dentro são 8 fios, 4 fios. Ou seja, 8 fios, 4 fios. Ele conectou 4 vias. 4 vias diferentes. Põe isso na sua cabeça. Via. O que é via? É que nem as avenidas na sua casa, na sua cidade aí. Aqui em São Paulo, você tem as vias principais, que é a Avenida do Estado, Cruzeiro do Sul, Aricanduva, Radial Leste. Essas vias conectam norte, sul, leste e oeste. Correto? Aí na sua cidade, se você mora em Brasília, eu não sei como funciona, não conheço a sua região, mas acho que deu para você entender. Quando eu falo em via de fiação aqui dentro, são as vias de principais alimentações por toda a motocicleta. Então, todas as principais vias de alimentação de energia estão passando por este conector aqui. É por isso que ele não mudou. É por isso que eles mantiveram a mesma conexão da 400 na 450 deste comutador aqui, ok? Vem mais para perto aqui, Marzinho, vamos lá. Ó. Então aqui você terá o positivo direto da bateria, aquele que mesmo com a moto dormindo ele ainda está positivado. E uma vez que o conector for lá e atracar, este positivo aqui, ele alimentará todas as outras vias, ok? Ok. Depois da conexão mecânica que acontece no computador, esses fios acabam se conectando. E de que forma? Esse vermelho aqui vai alimentar todos os variáveis de vermelho, vermelho e mais alguma coisa. Esse preto vai alimentar o preto e os seus variáveis, que é preto e mais alguma coisa. O negativo, ele sempre participará de todas as conexões que ele fizer aqui. Tudo que é marrom é lanterna, é para alimentação de lanterna. Você vai saber, não sei se você sabe, a maioria das pessoas nem conhece esse recurso aqui, olha. Que você deixando no off,
Aí você vai, liga a chave que é a ignição, e se você der mais um golpe, é luz de emergência. Aqui só a lanterna fica acesa. Isso aqui é um recurso antigo, né? Em carros também tem, que é a luz estacionária. Você deixa essa chave aqui ligada, a única coisa que ele vai fazer é ligar as lâmpadas de lanterna, ok? Então são essas vias aqui, olha. É essa via aqui, ok? Partindo daqui, então, saindo daqui, essas vias estão vindo, esses fios que saíram daqui das proteções de fusíveis médios e fusível máximo, chegam até aqui, e daqui eles são distribuídos para os demais, ok? Entendido isso, vamos começar com o punho de partida, certo? Sempre terá em todos os outros conectores, você vai observar que existirá um verde. Esse verde é o negativo. Ele participa, ele nasce daqui, olha. Ele nasce desse conector. Ele é o negativo de todo o sistema elétrico. Então eu tenho aqui no punho de partida, eu tenho o marrom lanterna, o amarelo e vermelho. Amarelo e vermelho ele é chave, porque ele contém vermelho, tá vendo? E o amarelo é o que vai piscar. Não sei se você vai conseguir chegar na ponta da minha caneta aqui, olha. Na ponta da minha caneta existe um amarelo aqui. Esse amarelo ele vai piscar o relé de partida. É ele que vai energizar o relé de partida para dar partida no motor de arranque. O motor de arranque vem aqui, ó. Tá vendo? Nesse fiozão aqui que sai do relé de partida. Ok? O preto que vai alimentar o farol. O farol vem pela alimentação do preto. A alimentação direto do preto do farol é esse que vai entrar no botão de alimentação do farol baixo e no botão de alimentação do farol alto. Tá vendo? Farol baixo e farol alto, certo? Vamos aqui. O punho de luz. Esse é o punho de luz. Seta direita. Seta esquerda. Pisca-alerta. Por que pisca-alerta? Você fala, pô, mas o pisca-alerta não está no botão de punho de luz. Não está no botão de punho de luz. Mas aquele fio cinza, esse fio cinza que alimenta o botão do pisca-alerta é só um interruptor. A energia mesmo sai dele, que vem do preto, ok? Alimentação do farol preto e amarelo. E os dois pretos de entrada, tanto alto quanto baixo. Preto de entrada, tanto alto quanto baixo. Ok? Painel. Sempre tem o nosso amiguinho verde. Esse azul escuro aqui não é de seta. Esse azul escuro aqui é do farol alto. Esse azul escuro aqui vai acender aquela luzinha azul lá no painel quando você der farol alto, ok? Código de trânsito. Você tem que saber que você está dando farol alto, porque o farol alto é perigoso. Então, existe uma iluminação principal para ele, ok? O preto pós-chave para alimentar todo mundo. O azul seta esquerda, o azul seta direita, o laranja seta esquerda, o azul com vermelho, que é luz do óleo, o azul clarinho com vermelho, que é luz do neutro, e o marrom e branco, que é a luz do painel.
aquelas luzes que iluminam o painel. Uma vez que você dá painel, o painel também acende. Na hora que você dá a lanterna, além de acender a lanterna no farol e a lanterna lá atrás, na lanterna de freio, vai acender também as luzes do painel, ok? E aqui a gente tem o amarelo e branco. É diferente desse amarelo aqui, ok? É diferente desse amarelo. Esse amarelo aqui é amarelo e vermelho. Esse aqui é amarelo e branco. Esse amarelo e branco aqui é do tanque, é da boia do tanque. É o negativo, aqui não vem positivo, aqui é negativo da boia do tanque, ok? Que boia do tanque não é nem positivo e negativo, é resistência elétrica. Ele vem diretamente daqui, ó. Tá vendo? Ó? Quando você põe o tanque, ó, tá vendo? Ó? Quando você põe o tanque, aqui vem um conector. Então este fio aqui vai direto pro painel, para informar o painel lá, ok? As pessoas me perguntam por que existe esta fiação a mais aqui, ó, na CB. Os caras viram que ela sempre está desconectada aqui, ó. Esta fiação a mais aqui era para quando ela era, se caso ela for uma CB policial. Então seu chicote original terá esse conector sobrando lá, que é um amarelo e vermelho, que é a mesma via do relé de partida, com um preto alimentação de positivo pós-chave. Você está percebendo que eu estou falando que o preto é para alimentação pós-chave, mas mesmo com a moto desligada, esse preto ainda funciona? É isso mesmo. O preto funciona mesmo com a moto desligada. É que a alimentação positiva do estator assume o acima de 12 volts, ou seja, 13,5 volts, a partir do motor ligado. Ou seja, tudo que é pós-chave vai estar no preto. Por que vai estar no preto? Se por um acaso a sua bateria danificar, o que está no preto pós-chave vai funcionar. Inclusive o vermelho. Por quê? Porque o vermelho ele vai deixar de ser um armazenador e ele vai começar a receber energia do preto. Então você, mesmo sem bateria, você viu que a motocicleta funciona. Funciona tudo. Tá? Esse é o relé de partida. É uma parte muito perigosa aqui. Você vai ver que tem o berço do relé. Os fios estão super encapados, tá vendo? Desde a sua nascente aqui, esse fio vem direto da bateria. Aí daqui nasce o positivo do motor de arranque. Olha o tamanho da bitola dessa bagaça, que ele vem até o motor de arranque aqui, ó. Tá vendo? Aqui vem para o motor de arranque. Ou seja, todo esse setor aqui, ele é mais próximo ou possível da bateria para que não perca resistência, para que não ganhe resistência nos fios, para que não mude a amperagem das fiações. Tudo que é de alta tensão sai desse relé. E preso a ele ainda existe ainda aquele fusível que eu falei para você, que é o fusível principal. Você se lembra que eu falei para você que o vermelho puro é o que nasce da bateria? Olha ele aqui, olha. Esse é o cara que nasce da bateria. Porque esse fio aqui vai direto para o comutador, ele vem direto para cá, ó. É esse fio aqui, ó. Tá vendo? Ele sai direto do fusível. Ele sai direto do fusível, mesmo sendo o fio que vem direto da bateria, mas ele não vem literalmente direto da bateria. Ele sai da bateria, entra no relé, ou seja, alimenta a mesa do relé, sai daqui e entra no fusível. Depois de protegido, ele sai daqui e vai direto lá para o comutador. Lá do comutador, ele vem para cá, ó. É este fio vermelho e branco que vai acionar a bobina eletromagnética do relé de partida, sobre o comando do amarelo e vermelho. Ok? É o amarelo e vermelho. Aciona a bobina eletromagnética. Essa bobina eletromagnética conecta esse vermelho nesse vermelho. Aí o que acontece é que esse relé atraca este fio gigantesco aqui com esse outro fio gigantesco aqui para acionar o motor de arranque.
ok? Sempre acompanhado de um negativo. Tá vendo o negativo aqui? É isso daí. Nesse guarda-pozinho aqui, você vai ver, ó, que nasce aqui o azul e o vermelho, que é da luz de óleo. Aquele azulzinho clarinho com vermelho, que é o neutro, ok? E aí vem esses dois outros fios. Esse aqui é da lâmpada de freio traseira, da lâmpada de 2 polos, e esse é o interruptor da lâmpada de freio traseiro. Ou seja, esses dois fios aqui estão conectados no interruptor de freio traseiro, que fica aqui toda vez que você aciona o pedal de freio aqui. Ele vai acionar o interruptor de freio aqui e vai acender as luzes de freio lá atrás, lá atrás, lá. Ok? Tá vendo a coloração dele aqui, ó? Verde e amarelo. Vem pra cá. Tá aqui, ó. Verde e amarelo. Tá vendo ele aqui, ó? Essa aqui é a conexão de freio, ok? Esta aqui é a lanterna traseira, que ela vem até aqui atrás, aqui, ó. Da lanterna traseira. Este é o negativo das lanternas traseiras de todos os caras lá atrás. Aí vem seta esquerda e seta direita, certo? Então se você chegar a desconectar aqui, é só você entender que aqui você tem seta esquerda, seta direita, vermelho e verde, verde e amarelo, luz de freio, marrom, lanterna, e o verde, com várias conexões, é o negativo de todo mundo, tanto lá de trás das lanternas como das setas, ok? Ó. Por falar em seta, você vai perceber aí na sua moto que talvez, na sua seta saia 2 fios. Então você vai entender que um é positivo e o outro é negativo. Então se você for ligar o negativo, você vai ligar o fio verde, ele virá sinalizado como verde. Em algumas marcas ele é preto ou azul, ok? Mas existe algumas motos que sai apenas um fio. Fala, puta, mas que bruxaria é essa? Não é uma bruxaria. É que o japonês é inteligente, cara. O japonês é inteligente. Esta aqui é uma seta original. Aqui tá faltando a capa, tirei daqui de dentro, okay? Porque eu tô consertando essa seta. Certo? Eu tô fazendo uma restauração dela. Então imagine a seta sem a capa e sem a lente, ok? E isto é uma seta, é o esqueleto da seta. Então você vai observar que aqui tem uma lâmpada, não tem uma lâmpada? Como que funciona uma lâmpada? Aqui vai o positivo e aqui vai o negativo, ou seja, olha aqui, lembra que eu falei para você? Aqui vai o negativo e aqui vai o positivo, ok? É isso? É isso aí, certo? Então você vai entender que o positivo passa por aqui, entra na bunda dele, sai aqui e na hora que eu coloco lá dentro ele vai dar positivo aqui. Ok? Então aqui é o positivo. E aqui é o negativo. O negativo é o copo em volta. Mas perceba que o copo em volta faz parte de todo o corpo. Não só parte de todo o corpo, mas como faz parte de toda a conexão. Esse fio vem para cá. Passa aqui no meio. Passa aqui no meio. Tá vendo? É rosqueado aqui. Ou seja, ele entra em contato aqui. Isso aqui é rosqueado aqui, no suporte da seta. E o suporte da seta está em contato com quem? Com a massa, ou seja, o negativo. O negativo desta lâmpada original é a própria conexão dele com o quadro. Então é por isso que vem um fio só, que é o fio positivo. Então não é nenhuma bruxaria. É que o suporte da seta original, o negativo, ele já vem direto na fixação da seta. Na hora que você coloca a seta e aperta o parafuso, já é o negativo. Só fica faltando o positivo que vem no fio. Okay? A mesma coisa acontece nos da frente. Só que nos da frente, existe uma outra diferença. Uma outra diferencinha. Você observa, no globo do seu farol, existe a porca de fixação do farol. Né?
onde tem a orelha do farol, essa porca vai entrar no globo lá e vem o parafuso de fora, e você prende o farol por aqui. Mas preso a essa porca existe um bendito de um fio. O que é esse fio? Esse fio aqui é para dar massa à orelha do farol. Ele, ó. Você se lembra que eu disse para você que a orelha do farol ela é isolada do restante da motocicleta por causa das conexões elétricas, número de conexões elétricas existentes aqui dentro? Então, se fechar um curto-circuito aqui, esse curto-circuito não vai para a motocicleta, ou seja, tecnicamente dizendo, não irá curto-circuito a massa, ok? É assim que se fala. Só que a lâmpada original, ela só sai um fio. Ela vem um fio para arrecadar positivo aqui dentro. Como essa seta aqui é do lado esquerdo, então o fio laranja virá para cá, ok? Só que vai faltar o negativo. E o negativo original é feito na fixação da própria seta. Isso para setas originais, tá? Estou explicando isso para setas originais. As setas paralelas já saem dois fios dela, um positivo e um negativo. Aí já são as setas paralelas e as setas mais modernas. Mas as setas originais só vai vir um fio aqui dentro. E o fio a conexão negativa viria até através da conexão da fixação da seta para a orelha. Só que como a orelha está sem negativo, porque ela está isolada de todo o quadro, o negativo dela está aqui, ó. Você está vendo? Você vai arrecadar o negativo do chicote, das conexões do chicote, para alimentar o negativo para a orelha da seta através da porca. Entendeu para que serve esse bendito negativo aqui? Existem duas condições para você conseguir dar a partida na moto. Quais são elas? Condição número 1. Luz do neutro acesa. Com a luz do neutro acesa, você fecha o circuito da ignição, pau na máquina, ok? Certo. Condição número 2. Moto engatada, luz do neutro apagada. Aqui você pode até tentar. Ignição, ela não vai deixar, certo? Ela só vai deixar se você fizer o seguinte, ó. Ou então você aperta a embreagem e pau na máquina. Ok? Por quê? Eu vou explicar para você. Porque essa condição é uma condição de segurança. É uma condição em que você evita acidentes. Dar a partida na motocicleta com ela engatada, você pode dar um tranco para frente e atropelar alguém ou até mesmo cair da motocicleta. E isso como funciona? Funciona através do jogo entre o sensor do pedal de freio do neutro, que é esse que acende a luz do neutro no painel. Se colocar no neutro aqui, ele vai acender a luz do neutro no painel. É exatamente esse sensor que faz isso. Essa energia que alimenta a luz do painel, ela passa por este diodo. Este diodo aqui fecha o circuito entre a luz do painel, botão de partida e o on-off do manicoto. Aqui dentro existe um botão. Se eu apertei, eu dou on. Se eu solto, eu dou off. Então eu só vou conseguir dar a partida na moto com ela engatada se eu apertar a embreagem. Na hora que eu aperto a embreagem, eu acabo conectando esses dois caras aqui. Eu conectei esses dois caras a pau na máquina. Ok? É isso aí. Fechou. Agora a gente vai falar sobre ignição. A ignição passou por uma evolução no decorrer
da construção dos veículos. Antigamente, quando os veículos eram 6 volts, que hoje você conhece a bateria 12 volts, a lâmpada 12 volts, o conector 12 volts, ok? 12 volts foi um padrão adotado por 99,99% dos engenheiros eletrônicos como a fonte de energia mais confiável e acessível para a alimentação de todo o sistema elétrico, ok? Com exceção das carretas e dos grandes veículos, né, que se utilizam de uma voltagem e uma amperagem muito maior. Então alguns são 24, outros são 36. Mas nos veículos de pequeno porte, 99% deles são 12 volts. Ok. Com isso, a evolução do sistema de ignição da motocicleta também teve que passar por uma modernização. E essa modernização acabou por surgir um desses componentes, o nosso amigo CDI. Outrora, o sistema de ignição era resumido entre platinado, condensador, que depois eu explico melhor para você, sobre um platinado e sobre um condensador. O platinado seria o pulsador, o condensador seria uma espécie de um estabilizador que mandaria para a bobina e assim por diante. Já aqui na motocicleta, a gente tem o CDI. E para que serve esse bendito desse CDI? Eu vou explicar para você para que isso serve, tá? Apesar do nosso amigo regulador de voltagem ter a função de estabilizar a energia, ele não é tão eficaz assim, tá? Então o que acontece é que o sistema de ignição ele não pode ter variações muito fortes de energia. Aí entra um dos atributos do CDI, porque o CDI tem vários atributos, ele tem várias funções, mas uma das funções dele, e talvez a principal, é estabilizar ainda mais a energia. Porque a bobina, que é o próximo elemento depois dela, é exatamente onde o CDI está ligado, ele precisa de pulsamentos precisos de 12 volts para que ele transforme esses 12 volts em 5.800 volts. Eu não estou exagerando. É uma voltagem tão grande, é uma energia tão forte, que se você tomar uma sequência dessa corrente elétrica no seu corpo, você pode ter uma parada cardíaca. Então tome muito cuidado quando você for tocar nos cabos de bobina, no cachimbo da bobina ou até mesmo na própria vela. Que se ele tiver algum flashover é quando escapa a centelha, se você tomar um choque daquele, um tranco daquele, se você tiver marca-passo ele para na hora. Se você tiver coração fraco, você pode ter uma parada cardíaca. Ok? E essa transformação de energia vem através das bobinas existentes na bobina. Por isso que o nome dela é bobina, mas eu falo disso daqui a pouco. Então, a bobina precisa de pulsos de 12 volts contínuos e precisos no tempo de conexão correta, no tempo de conexão exata, ou seja, drops, ou seja, vamos falar pastilhas de energia na mesma quantidade, na mesma intensidade. Isso outrora, nos carros modernos com injeção eletrônica, isso foi modificado. Esses drops são variáveis. Esses tempos de ignição na injeção eletrônica, eles se tornam diferentes, ou seja, o tamanho da centelha também modifica no sistema de injeção eletrônica. Mas no sistema de ignição antigo, com veículos movidos a carburador, com carburação, esses drops de energia, eles têm que ser exatamente idênticos, iguais, sem variações. Por diversos motivos que eu vou explicar. Então, o CDI, uma das funções dele é estabilizar esses 12 volts que entram através desses três caras, estabilizar, ok? Que passa pelo nosso amigo regulador de voltagem e vai até ele.
e fatiá-los em drops idênticos, pastilhas idênticas de 12 volts, ok? Agora a gente vai falar sobre avanço. Os mecânicos antigos sabem do que eu estou falando, os mecânicos realmente já sabem do que eu estou falando, mas você que é o proprietário da sua moto, precisa saber que o avanço é um recurso necessário para o motor. O avanço é um recurso que o engenheiro se utilizou para que em situações severas de torque o motor ganhasse realmente um pouco mais de potência, tá? Mais para frente eu faço um videozinho falando sobre avanço, sobre a necessidade do avanço, por que o motor precisa de avanço, tá? Mas agora eu vou mostrar para você como o avanço acontece na CB. E você precisa prestar bem atenção nisso aí agora, porque se você não conseguir entender isso, muitos tipos de problemas que acontecem numa CB são relacionados a esse tipo de diagnóstico e pode passar por desapercebido por você e você não conseguir solucionar um problema de uma moto e falar, puta merda, eu não consegui resolver isso, eu tô com esse pepino aqui, não consigo solucionar, e mal sabe você que você tem um problema de avanço na sua motocicleta. Vamos lá. Então a gente vai voltar para o estator. O estator ele está sempre numa situação bem privilegiada. Ele está preso na ponta do virabrequim e aonde ele consegue assistir com fidelidade a rotação do motor. Ele consegue assistir a rotação do motor através do magneto. E o magneto, existem alguns mapeamentos nele. Você vai enxergar que existem mapeamentos no estator, tá vendo? A gente tem um T, a gente tem um off e os dois risquinhos aqui, né? Que determinam do início do T até o último risquinho aqui, determina o campo de avanço. Campo de avanço. São cerca de 15 graus de toda essa circunferência. São cerca de 15 graus colocados, estabelecidos exatamente num ponto em que o avanço pode fazer uma enorme diferença na sua motocicleta. Na saída, o farol abriu, por exemplo, você vai sair com a moto, o avanço entra em ação, para que o motor ganhe aquele torque, para que você possa sair no farol e não deixar a moto morrer. Numa subida, você para numa subida, aí você vai sair, o avanço entra em ação, para que naquele pequeno momento o motor ganhe um torque extra, para que ele não morra, para que você consiga sair do lugar, ok? E como isso funciona? Como que isso funciona? Vamos lá. Eu comecei explicando para você sobre as 3 veias que saem do estator, né? A gente já falou sobre o chicote que dá o pulso da centelha. A gente já falou sobre as 3 vias por onde a energia alternada e trifásica saem pelo estator. Aqui sai trifásico, tá, galera? Sai trifásico, é um sistema trifásico, alternado e trifásico, tá? E nós falamos da bobina de pulso, né? Acabei de falar para vocês sobre a bobina de pulso. Mas e esse cara aqui? Quem é esse cara? Esse cara faz parte do esquema de avanço. Esse cara, ele conecta um inteligente esquema de aproveitamento de informação. Ele arrecada uma informação que sai do nosso amiguinho aqui, ó. O regulador de voltagem. Você se lembra que eu disse para você que de 13,5 a 14,8 é a faixa de funcionamento e carregamento que o estator gera, e o estator consegue gerar muito mais que isso, mas o regulador de voltagem só libera de 13,5 a 14,8. Vocês se lembram disso, correto? Só que o que acontece com a energia que sobra com o regulador de voltagem? Porque o que passar de 14,8, o regulador de voltagem tem que começar a consumir isso. E é por isso das aletas. Essas aletas é para refrigerar essa peça, porque ele consegue começar a consumir a energia a mais que o estator
Gera, correto? Mas o que acontece com toda essa energia? Ela é consumida pelo regulador de voltagem. Mas a partir do momento que ela começa a consumir pelo regulador de voltagem, essa energia excedente, ela se torna uma informação. Ela se torna uma informação, e essa informação, o engenheiro se utilizou para trabalhar sobre o avanço. De que forma? Você se lembra que eu disse sobre o diodo? Porque o alternador e o estator geram corrente alternada. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. É assim que ele funciona. E para que essa corrente alternada se torne corrente contínua, no momento em que ele se tornou positivo, na hora que ele vai se tornar negativo, bem aqui no meio do caminho existe um diodo, que não deixa que a energia se torne negativa mais. E ela dissipa sobre a carcaça do bloco do motor, ok? Só que esse diodo ele fica aqui dentro, tá? Ele fica dentro do regulador de voltagem. Só que esse diodo, conforme ele começa a entrar em ação contínua de trabalho, ou seja, quando a rotação do motor começa a subir, esse diodo entra em ação e o trabalho dele se torna mais intenso, subindo assim a resistência elétrica desse diodo. Eu já comentei para você que o diodo é um derivado do silício. E essa resistência elétrica que sobe desse diodo acaba retornando por essa via. Ou seja, existe o mesmo sinal que você tem aqui, é praticamente o mesmo sinal que você tem aqui. Só que o retorno dele é o sinal excessivo da resistência do diodo. Ele tem essas duas informações, ou seja, o momento do pulso e a elevação da resistência do diodo, ele faz uma média. Essa média é exatamente o momento em que este cara aqui entra em ação. Quem que é esse cara? Este cara preso ao estator é a bobina de avanço. Esta bobina de avanço, eletricamente dizendo, nada mais é do que um estilingue de resistência. Puta, Herbert, não consegui entender ainda. Estilingue de resistência. Essa bobina, ela está junto com o estator gerando energia para o motor. Gerando energia para o sistema todo funcionar, para que o pau-chave funcione. Só que uma vez que a resistência elétrica dos diodos começam a subir, diferentemente de todas as outras bobinas, a tensão dessa bobina cai. E na hora que a tensão desta bobina cai, o ponto de avanço, o ponto de centelhamento, encurta o tempo em que ele vai centelhar. Ou seja, você se lembra que eu disse para você que por esse chicote sai o momento do centelhamento? Certo. Esse momento do centelhamento é determinado pelo nosso amigo de cobre, não é? Isso. O nosso amiguinho de cobre excita a bobina de pulso e aí então manda o sinal para o CDI e o CDI aí sim manda para a bobina, não é? Só que quando a resistência elétrica desta bobina aqui, que é a bobina de pulso, cai, através da bobina de pulso você vai perceber que existem duas arrecadações de tempo. Duas arrecadações de tempo. Uma, duas. Ok? Ou seja, essa moedinha de bronze aqui, ó, ela passa pelas duas. Passa por uma e passa pela outra. Este tempo que a polia leva para percorrer é a média de avanço. Essa é a média de avanço. Isso representa exatamente esse ponto aqui, ó, que a gente estava falando, olha. Filma aqui, por favor, olha. Esse ponto aqui, ó, do T até o último risquinho. Esses
cerca de 15 graus aqui, é exatamente esse espaço aqui, olha. Do primeiro pulsador ao último pulsador. Ou seja, esse espaço aqui é praticamente esse mesmo espaço aqui, tá percebendo? Desta distância a esta distância, existe um delay deste primeiro pulso para este primeiro pulso. Com a queda da resistência desta bobina através da resistência dos diodos, esta média de tempo ele diminui. Ou seja, primeiro pulso, segundo pulso. A distância entre esses dois é exatamente essa distância. Essa é a faixa de avanço. A faixa de avanço, enquanto a resistência desta bobina for igual às demais resistências de bobina, a faixa de trabalho, se você usar uma lâmpada como essa aqui, ó, se você usar uma lâmpada como essa, que é uma lâmpada strobo, você vai perceber que na maioria do tempo, o centelhamento da vela vai acontecer próximo ao fire, próximo a esses dois últimos campos, que são campos limites, até o fire. Uma vez que você acelerou e que a resistência desta bobina começa a cair, você vai perceber pela bobina, pela lâmpada strobo, que esse espaço vai começar a diminuir, até ele chegar ao T, aí é o ponto máximo superior do centelhamento. É onde o motor começa a realmente adquirir um torque muito superior. É assim que funciona o avanço na motocicleta. É através desse chicoteamento aqui. Então, você que está mexendo com parte elétrica, você está tendo problemas com avanço na sua moto, ou às vezes você está tentando regular seu carburador e na hora dele progredir os estágios na carburação, abrir os pistonetes, abrir o segundo estágio, e você não estiver conseguindo fazer isso, por exemplo, ou você vai sair com a moto e a moto puff, pipoca, né? Por isso que eu falo que o carburador não é responsável por tudo na moto, ok? Às vezes você vai sair com a moto, você dá aquela acelerada e o motor dá aquela pipocada, ele não sobe de giro. Ou então, ao invés dele ele vai para subir. Gostou da sonografia? Isso pode ser falta de avanço da sua motocicleta. Isso pode ser falta de avanço no seu motor. Então, o que você precisa fazer numa situação dessa é perceber primeiramente se os conectores estão em ordem, estão em dia, se não tem fios rompidos como esse. Fazendo essa verificação, o próximo passo é você descobrir se você não tem problemas na bobina de avanço. Quando acontecer isso, leva para um profissional que trabalha com estatores, que assim ele vai conseguir fazer um teste mais apurado e ele diz para você se você tem problemas com isso ou não. Caso for, já substitui o estator por completo, tá? Não perde muito tempo com isso não, tá bom? É isso aí. Cara, que vídeo difícil. Esse vídeo tá exigindo muito de uma concentração. Eu tô num domingo aqui gravando, tá aí minha baixinha com muita paciência, rádio desligado, com a cabeça fresca para poder ensinar para você o máximo que eu sei sobre parte elétrica. Peço desculpas para você do tamanho desse vídeo, eu vou dividir ele em vários pedaços, tá? Talvez ele vá para três partes, para que você possa pausar ele, assistir ele com calma, com cuidado. Talvez eu divida ele em 3 setores. Agradeço a sua paciência, agradeço a sua audiência. Se gostou do vídeo, compartilha. Se gostou do vídeo, dá um like. Se não gostou, dá um dislike. Mas se der um dislike, faz um comentário, eu aceito as críticas, tá? Ensina o gordo também, dá uma força também. Não dê o dislike simplesmente porque você não gosta de mim, tá? Eu permito qualquer comentário, desde que você não fale palavrão aí, ok? Mas eu permito os seus comentários, você pode discordar de mim, de repente eu falei alguma coisa aqui que você sabe um pouco mais do que eu, então acrescente aí nos comentários, dá uma força para todo mundo aí, tá? Eu não sei tudo, eu tô aprendendo também, são só 30 anos de profissão, tem gente que sabe muito mais. Então, agradeço você por ter ficado com a gente até o final, tá? Se proteja nessa pandemia, cuide de você e cuide dos outros também,
tá? Se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. E põe aí nos comentários os próximos vídeos o que você quer saber, do que você quer falar. Tá bom? E desculpa a demora de tanto tempo para jogar vídeo, assim, que minha vida aqui é corrida mesmo, cara. Uma pauleira aqui, eu e a baixinha trabalhando feito uns doidos. Tá bom? Se inscreva nos outros canais também. Facebook, Instagram. Isso, tem Facebook, tem Instagram. Dicas e Mitos no Facebook lá. Entra lá. O vídeo, aliás, os vídeos que eu coloco aqui no YouTube também estão no Facebook, Dicas e Mitos. No Instagram também, Dicas e Mitos. Tudo junto, tá bom? É isso aí. Um forte beijo pra vocês. Câmera de War!